Bom, vou aproveitar que estamos hoje aí nesse fim de tarde de primavera, primavera de uns 40 graus, né? Nossa primavera aqui em João Pessoa, para contar para vocês uma história de uma outra uma primavera de menos 5 graus que eu passei em Estocolmo. Foram alguns anos planejando essa viagem que tinha como intuito fazer um curso de estratégia digital numa das escolas mais famosas do mundo. Então, fui lá com o objetivo de aprender. E lá na Suécia, eu aprendi muito, adquiri bastante conhecimento, mas também aprendi outras coisas bem inusitadas. Lá, eu aprendi que suecos fazem filas aleatórias nas ruas. Aprendi que alguns não acham que colombianos e brasileiros falam a mesma língua. Aprendi que é proibido beber na rua lá. E essa história das filas aleatórias aconteceu num dia, estavam fazendo os menos 5 graus. Eu acordei para ir para a aula e no caminho me dei de cara com uma fila de suecos, todos encasacados, no sentido oposto ao do ponto de ônibus. Não entendi muito, mas estava chegando lá, né? Não quis contrariar a cultura local. Fiquei na fila. E o resultado, o riso de vocês já denuncia, né? Acabei perdendo o ônibus. E aí, observando, em outros casos, vi que esse comportamento se repetia. Suecos de olhos fechados, rosto para cima, parados. Isso em praças, outros pontos de ônibus, parques. E aí um certo dia, estava saindo de um mercado, vizinho do lado do metrô, sentei na praça, no banco da praça, e de repente senti metade do meu rosto aqui aquecer. E aí num frio de menos 5 graus, aquela sensação quentinha é bem acolhedora, então eu já me levantei, olhei, estava lá. Não o ônibus que eu tinha perdido, mas o sol. Então já me preparei, comecei a me ajeitar para aproveitar aquela réstia de sol na primavera sueca. E esse sol, que aqui que em João Pessoa a gente vê todo dia primeiro, sem nem tanta cerimônia, lá na Suécia é digno de contorcionismo para aproveitar os poucos momentos que ele dá o ar da graça. E aí filas aleatórias na Suécia, médicos que atendem por ordem de chegada em João Pessoa, ou problemas de uma comunidade que a gente acredita não ter uma solução. Esses casos só são compreendidos quando a gente adota uma postura, e essa postura é a empatia. A empatia, essa coisa de a gente olhar com o olhar dos outros, da gente tentar sentir o que os outros sentem, ela é muito importante, porque a gente é programado desde cedo a achar que nossas ideias são sempre as melhores, que é o nosso olhar que vai engordar o gado, quando na verdade uma ideia ela só vai para frente quando ela é vista pelos olhos de outras pessoas. Não existe mais essa época do fazer primeiro. Facebook não foi a primeira rede social. O Tesla não é o primeiro carro elétrico. E podem ter certeza que vocês não são a primeira pessoa que pensou numa ideia que pode mudar o mundo. Não há compartilhamento, não há crescimento sem compartilhamento. Não há aprendizado sem conexões. Para que suas ideias cheguem aos outros, é preciso que vocês compartilhem. E podem ter certeza, não é o olhar de vocês que vai engordar o gado.
Bem, eu descobri isso quando eu estava voltando da Suécia para reencontrar nosso bom e velho sol de João Pessoa. E ao chegar aqui, me reuni com meus sócios e nós queríamos colocar nossas competências à prova e sair em busca de ideias que fossem realmente inovadoras. Nós somos acostumados a desenvolver ideias, criar, produzir, avaliar ideias para os nossos clientes. Nós somos especialistas em criar coisas que ajudem nossos clientes a se comunicarem melhor com os consumidores deles. Mas nós sempre fazemos isso com o nosso trabalho. Nós nunca colocamos à prova ideias que pudessem estranhar pessoas, assim como eu estranhei aquelas filas aleatórias de Estocolmo. E essas ideias, a gente precisava deixar de olhar um pouco para o nosso umbigo para encontrá-las. Sendo assim, a gente decidiu ir buscá-las num lugar que hoje em dia acaba sendo menos buscado. A universidade. Nós começamos fazendo uma pesquisa para entender, utilizamos o Google, a maior ferramenta de busca do mundo, para entender a relação da universidade com a inovação. Para nossa tristeza, a gente descobriu que essa relação vem caindo drasticamente nas percepções através das buscas. A universidade, isso mesmo. A academia. E é engraçado a gente imaginar que as buscas por inovação vêm crescendo cada dia mais e cada vez menos ela é buscada na universidade. E isso não é um fato que acontece só aqui no Brasil, na verdade mundial. Enfim, nós percebemos isso, mas mesmo assim decidimos ir para a universidade, atrás dessas ideias. Porque, por empatia, nós percebemos que a ideia, que a universidade, ela é criativa, a universidade ela é inovadora. Existem projetos criativos e inovadores lá. Porém, o problema é que essas ideias são invisíveis. Invisíveis à academia, mas podem ser de grande valia ao mercado. Então, decidimos unir a nossa visão com o que eu tinha aprendido sobre estratégia digital, montamos apresentações e começamos a participar de eventos em diversas áreas: design, computação, comunicação, tecnologia de alimentos, em busca atrás dessa ideia inovadora. Então, um certo dia, estávamos conversando com 2 professores, parceiros nossos, quando de repente, no meio da conversa, eu senti aquele calor da descoberta, igual como eu tinha sentido lá na Suécia. Eles falavam de um projeto, de um trabalho de conclusão de curso de 2 alunos, uma de engenharia elétrica e outro de produção mecânica. Um conta-gotas para deficientes visuais. Era um projeto técnico, bem interessante, que tinha a proposta de levar através de um tubo uma gota a passar por um sensor óptico que, quando tinha seu sinal cortado, disparava um bip. Além disso, esse produto tinha como objetivo atender 18,8% da população brasileira. Esse é o número de pessoas que possuem alguma deficiência visual. Bem, é um produto que percebe-se que tem um enorme mercado. Mas aí talvez alguns já devem estar se perguntando: o cara estava falando de empatia e agora já está falando de mercado, já vai falar de negócio, de dinheiro.
Bem, primeiro de tudo, o fato principal é que um conta-gotas para deficientes visuais, desenvolvido por alunos que não possuem deficiência, é 100% empatia. Eles, não tendo esse problema, detectar um problema que às vezes nem o próprio deficiente visual imagina que pode ser resolvido. Além disso, esse produto ele precisava de algo mais. Ele precisava deixar de ser uma tecnologia para chegar na mão das pessoas. Ele precisava de modelo de negócio, precisava de design de produto. E vocês sabem como faz isso com empatia? É você se colocar no lugar de um pai deficiente visual, que tem que acordar de madrugada para dar uma nebulização num filho que está com uma crise de asma. E se ele errar o medicamento em 5 gotas, ele pode levar o filho à própria morte. Então, começando a entender já, né? E aí, uma pergunta para vocês. Vocês tomariam uma dosagem errada de um medicamento? Talvez, né? Dependendo do medicamento. E dar uma dosagem errada para o filho de vocês. Vocês já estão começando a ver o problema com a empatia. Mas então, como a gente precisava de dinheiro para levantar esse projeto, fomos atrás disso. Começamos a trabalhar com ele e, cheios de disposição, coragem, começamos a correr atrás de investimento. Escrevemos esse conta-gotas em 1, 2, 3, 4, 5 programas de aceleração no Brasil, fora do Brasil, e o resultado, 0. Nada. E como é que um produto desse, que podia gerar um impacto tão grande na vida das pessoas e ter um potencial de mercado tão grande, não estava sendo percebido pelas pessoas que avaliavam como um produto realmente bom? Bem, usamos a empatia para isso. Verdade é que eles não estavam vendo o que nós estávamos vendo. Enquanto a gente via tudo isso, todo esse potencial, eles viam isso. Um produto, uma tecnologia, tamanho de aproximadamente um copo plástico, que mais parece uma miniatura de módulo lunar, cuja única função para eles era emitir um bip toda vez que uma gota passasse dentro dele. Percebemos que o conta-gotas precisava de algo mais para ser visto pelas outras pessoas. Ele precisava de uma nova rodada de olhares. E então, essa história, a partir daí, acaba voltando para a Europa agora. Só que dessa vez, eu não precisei cruzar o Atlântico. Só precisei aguentar ali trânsitozinho, ter um pouquinho de paciência no trânsito de Recife, onde fomos apresentar conta-gotas a um parceiro nosso, um engenheiro holandês, líder de uma empresa de design da Holanda, aqui em Recife. E nós apresentamos para ele, não uma, 2 vezes, esse produto, com a intenção de que ele percebesse o que a gente tinha percebido. Porque a gente sabia que sem a ajuda dele, a gente não conseguiria dar um passo seguinte com o conta-gotas. E ele conseguiu enxergar isso. Não só enxergou, como materializou o que a gente buscava. Conta-gotas agora vestia um design holandês e com ele vieram também funcionalidades que facilitavam
pessoas não totalmente cegas, mas com baixa visão, de adquirir um produto, já que ele tinha cores fortes, contrastantes. Tecnicamente, ele se tornou mais simples, seu canal diminuiu e assim evitava que ocorresse alguma perda de gota. Além disso, tinha outras contribuições que estão relacionadas à percepção das pessoas. Ele não parece em nada com um equipamento médico. E isso não foi à toa. Isso foi pensado para que o deficiente visual pudesse tirar ele do bolso, numa praça de alimentação, e utilizar sem nenhum problema, sem que as outras pessoas olhassem com estranheza. Isso é inclusão. Além disso, o Conta-Gotas teve uma ajudinha cultural, vinda direto da Holanda. Esse é o stroopwafel, um doce que é consumido. Antes de consumi-lo, a gente coloca em cima de uma xícara de café ou de chá, para que esquente. E essa influência vai ajudar aquele pai que a gente viu lá atrás, que precisa ter uma mão livre para segurar a criança, filho dele, e a outra para usar o medicamento. Bem, agora o Conta-Gotas está bonito, e aí agora as pessoas vão enxergar eles. Prova disso é que vocês estão aqui hoje escutando essa história que eu estou contando, que não pode parar aqui. Conta-Gotas, ele precisa ir mais longe, mas não só pelo Conta-Gotas, mas por causa da empatia. Porque a gente precisa olhar para as ideias dos outros e compartilhar nossas ideias. Porque Conta-Gotas chegou nesse ponto, porque lá atrás essa ideia foi compartilhada por uma pessoa e foi vista por outra. Compartilhada por uma pessoa e vista por outra. E é assim que as ideias crescem. E vocês ainda vão ouvir muito falar desse Conta-Gotas, porque ele atende um problema muito maior. Se vocês acham que o problema dele é contar gotas, precisa um pouquinho mais de empatia, que ele soluciona e traz independência e inclusão. Obrigado.